Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Vou trazer para vocês aqui nesse nosso podcast Marcelo Galvão da Ilusão à Realidade. São 3 pequenos trechos extras do livro do Emil Bock, falando sobre a Semana Santa. Então eu vou ler aqui para vocês o texto primeiro e depois eu vou fazer meus comentários ao longo do texto e também ao final do texto. Vamos lá então? Então vamos lá. Correspondências com a época atual. Esse é o título desse trecho extra aqui sobre essa parte da Semana Santa no livro Os 3 Anos, escrito por Emil Bock, que foi um dos pastores fundadores da Comunidade dos Cristãos, que é uma denominação religiosa reformista que Rudolf Steiner da meditação, viajei agora, que Rudolf Steiner da antroposofia ajudou a fundar. Então, os conhecimentos da comunidade dos cristãos se baseiam no cristianismo esotérico e em tudo que a antroposofia tem a nos oferecer. E vocês vão ver aqui que é muito interessante, porque nesses extras a gente vai exemplificar muito bem o que é essa questão de uma visão materialista da Bíblia e uma visão espiritual da Bíblia. Como o esoterismo, como esse cristianismo esotérico, e a palavra esotérica quer dizer aquilo que é escondido, aquilo que não nos é revelado, aquilo que é oculto, aquilo que é interior, no sentido de ser espiritual, aquilo que não faz parte dessa dimensão terrena. Esse é o cristianismo esotérico. E vocês vão ver, meus amigos, como esse cristianismo esotérico ele nos dá uma nova perspectiva, que muitas vezes é 180 graus em relação a uma visão materialista da Bíblia. Porque a realidade espiritual, meus amigos, ela é muito diferente da realidade material. Tudo o que é espiritual, em algum sentido, é oposto àquilo que é material. Vamos lá. Correspondências com a época atual. O drama da Semana Santa, com sua graduação planetária, possui significado em qualquer tempo. Em momentos cruciais de transformação na história da humanidade, este drama adquire importância atual em todos os seus detalhes. O que sucedeu em Jerusalém, historicamente, torna-se transparente para as arqui-imagens de validade eterna fundamental. Épocas inteiras podem reconhecer-se no espelho desse drama. É o que sucede nos temporais apocalípticos da nossa época. Estamos atravessando uma Semana Santa em grande estilo. O que ele está dizendo aqui, meus amigos, é que não existe só um apocalipse. Sempre que uma verdade espiritual é revelada, sempre que o Cristo se revela na vida de qualquer ser humano, as tribulações vão ser constantes. Os ataques dos inimigos vão ser constantes. E a cobrança do karma do ser humano que recebe na sua vida o Cristo também vai ser constante. Apocalipse é isso. Apocalipse significa revelação. É ao mesmo tempo a revelação do Cristo e a revelação das forças sombrias que são inimigas do Cristo. Adversários dos homens. Adversários da evolução dos homens. E essas forças, meus amigos, elas se revelam muito fortemente no momento atual da humanidade como as forças da loucura humana, como a força das doenças psíquicas, das doenças neurogenerativas e, no geral, como qualquer doença. Mas nada pior do que essas doenças psíquicas, do que essas doenças psiquiátricas, da loucura humana. A gente vive uma pandemia de suicídio também, uma pandemia de esquizofrenia, de borderline, de burnout, de psicopatia, cada vez mais as crianças com dupla personalidade ou múltiplas personalidades, cada vez mais crianças se suicidando.
cada vez mais crianças nascendo com epilepsia e com autismo. Eu tenho dito nos podcasts que as crianças autistas, elas são simplesmente crianças mais evoluídas muitas vezes, porque elas já trazem em si o germe da nova clarividência crística desde o nascimento. Elas têm uma abertura para o mundo espiritual. Só que a família e o mundo que as recebe não estão preparados para lidar com tanta luz, com tanta abertura para o mundo espiritual, como a abertura dessas crianças. E aí os pais, a sociedade, os educadores, e principalmente os psicólogos que não entendem nada, nada, nada sobre a realidade espiritual, eles acabam fazendo muito mais mal do que bem a todas essas crianças. A medicina também, tratando com medicamentos que, ao invés de integrar no corpo astral, no corpo etérico e no corpo físico dessas crianças, integrar o seu eu, o seu espírito, a medicina faz tratamentos com essas crianças com medicamentos alopáticos, que são todos demônios na visão do Ayurveda. O Ayurveda moderno até hoje afirma que qualquer medicamento alopático é um rakshasa, é um demônio, só pode fazer mal para as pessoas. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência mais antiga do mundo, a ciência do Ayurveda. Isso consta, por exemplo, num dos livros que é uma obra-prima, que é o Ramayana na Fisiologia, do médico psiquiatra formado pela Universidade de Beirute, com pós-graduação e mestrado, um em Harvard e outro no MIT, neurocientista, e que hoje tem o título de Maharaja Rajaram, que é o primeiro governante do país global da paz mundial, fundado por Maharishi Mahesh Yogi, da meditação transcendental. Ele tem alguns livros que são uma obra-prima. Um deles é esse, o Ramayana na Fisiologia, e lá ele diz textualmente que para o Ayurveda, todos os medicamentos alopáticos, sem exceção alguma, são rakshasas, são demônios, na terminologia védica. E isso é assim porque eles não são feitos por Deus, são feitos por uma inteligência do homem, e a inteligência do homem é uma inteligência hoje satânico-arimânica, uma inteligência materialista. Todas as nossas ciências são satânico-arimânicas, elas negam Deus do princípio ao fim. A medicina nega Deus, a psicologia nega Deus, a história vai negar Deus, a geografia vai negar Deus, a biologia vai negar Deus, todos os eventos, tudo sobre eventos climáticos vão negar Deus, vão negar a atuação de seres espirituais, das hierarquias espirituais. A gente não enxerga mais a realidade espiritual. E hoje não é que nenhum dos médicos, psicólogos, cientistas, estudiosos de nenhuma dessas linhas tenham alguma responsabilidade por isso. É o próprio desenvolvimento da história da humanidade que nos trouxe a esse estado de total decadência, em que a gente não conhece mais a realidade espiritual e a realidade sobre os seres espirituais, que estão na base de todas as manifestações físicas. E eu estava me referindo ao Apocalipse, porque todas essas barbaridades da nossa ciência moderna estão cada vez mais sendo reveladas. Da mesma maneira que o Cristo e pessoas que, através da atuação do Cristo nas suas consciências, nos seus corpos, estão desenvolvendo a nova clarividência crística, capacidades superiores do ser humano, um cérebro etérico capaz de raciocinar sobre conteúdos espirituais, uma faculdade imaginativa, inspirativa e intuitiva que manifesta 3 diferentes níveis de clarividência, ao mesmo tempo que muitas pessoas já têm isso disponível, e é o caso das crianças autistas, elas têm isso disponível, mas está sendo destruído pela nossa medicina moderna e pela nossa psicologia moderna, fazendo um enorme mal para essas crianças. Ao mesmo tempo que alguns têm abertura para isso, que é uma nova revelação do Cristo, ao mesmo tempo a gente tem uma situação que é uma grande revelação das forças negativas atuando na sociedade.
em todas as áreas da sociedade. As nossas estruturas do poder executivo, legislativo, judiciário, todas as estruturas do governo são podres hoje, no mundo inteiro, sem exceção. Todas as estruturas empresariais, corporativas, de grandes empresas também são totalmente podres. O que existe são algumas pequenas exceções, mas dificilmente, quando alguém é grande, não está usando dessas forças do materialismo, quando alguém é grande, não está usando dessas forças de uma inteligência satânico-arimânica, essa inteligência materialista que rege o mundo hoje. E aí, tudo isso está sendo revelado e faz parte do nosso podcast aqui, da ilusão à realidade, revelar todas essas coisas. E aí, como a gente fala muito para um público cristão, eu queria dizer que há 3 apocalipses na Bíblia. Há o Apocalipse de Daniel, que foi um apocalipse revelado para a época próxima, a época que Daniel viveu. Há o Apocalipse, que é o pequeno apocalipse do qual a gente tratou aqui nos dias da Semana Santa. É o pequeno apocalipse onde o Cristo fala à noite no Monte das Oliveiras aos seus discípulos sobre esse pequeno apocalipse e que ele rebate tudo isso mais uma vez. E isso está lindamente expresso no evangelho mais lindo, mais elevado, com a visão espiritual mais elevada, clarividente de São João Evangelista, que é o Evangelho de João. Nos discursos de despedida, o Cristo também nos alerta. Haverão conflitos, haverá tribulações, mas a gente tem que resistir. E a gente tem que resistir porque todos aqueles que receberem a visão do Cristo vão ser atacados. Vai haver uma tentativa de destruição do eu humano, do espírito que habita no ser humano, para as pessoas que revelam o Cristo. E também uma tentativa de destruição da alma humana para as pessoas que revelam o Cristo. São 2 níveis diferentes do ser humano, a alma e o espírito. E o terceiro apocalipse é o apocalipse de São João. É o livro da revelação que leva esse nome. Então, o apocalipse que Cristo traz para os discípulos na terça e na quinta-feira santa é o apocalipse que ocorre o tempo todo para todo aquele que se torna um cristão, para todo aquele que se conecta ao Cristo. E isso a gente tem comprovado na Bíblia com a vida de cada um dos apóstolos. Todos morreram como mártires. Muitos morreram na cruz, foram assassinados. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. E São João Evangelista, foi queimado num caldeirão de óleo quente, mas não morreu, mas foi atacado. Tentaram matá-lo, mas as forças espirituais interviram, porque ele tinha que ficar mais tempo. Mas na vida de todos os apóstolos e depois de todos os cristãos, os novos cristãos, que tinham ainda a capacidade de clarividência, porque o Cristo se manifestava neles, tinham ainda não. O Cristo se manifestava neles para criar essa capacidade clarividente, que era a nova clarividência. Por isso que os cristãos, até o ano 300, eles pintavam as auras ao redor da cabeça dos santos, porque eles ainda tinham essa capacidade de ver auras. E até mais ou menos o ano 553, que foi num dos concílios em que, se não me engano, Justiniano terminou com os conceitos de reencarnação, e substituiu por ressurreição. Até aquele momento, os cristãos ainda tinham uma visão espiritual que podia confirmar para eles que existia uma vida pré-terrena e que existia uma vida pós-terrena, e que essa vida pré-terrena e pós-terrena incluía alternâncias entre vivências no mundo espiritual e vivências encarnadas na Terra. Muito bem. Então, esse pequeno apocalipse que os discípulos e os apóstolos viveram e que os cristãos no início do cristianismo viveram, é o mesmo tipo de apocalipse que nós vivemos até hoje, cada um que se conecta ao Cristo, porque se conectar ao Cristo significa que você vai se tornar um alvo de ataque
dessas forças espirituais. Mas, minha gente, o Apocalipse é um livro de vitória, não é um livro de derrota, não é um livro de martírio, só de destruição, não. Na realidade, aqueles que persistirem, aqueles que resistirem, vão ter o prêmio final, que é estarem completamente ligados ao Cristo, receberem o Cristo em todos os seus níveis corpóreos, corpo astral, corpo etérico, corpo físico, e vão receber todas as benesses de terem resistido a toda a tribulação. E de fato, minha gente, hoje a gente vive um momento onde há uma grande intensificação dessas forças apocalípticas, dessas forças nos atacando, atacando a todos aqueles que vivem uma vida espiritual ligada ao Cristo. E é disso que ele está falando. Ele está dizendo aqui dos reflexos ou correspondências com a época atual do que se viveu na Semana Santa. E aqui ele vai fazer uma sinopse sobre cada um dos dias da Semana Santa. Estamos atravessando uma Semana Santa em grande estilo. A excitação e as comoções que agitam os povos, tanto as guerras quanto as que são sentidas apenas no íntimo das almas, têm sua origem apenas aparentemente no plano físico. Em realidade, elas nascem pelo ingresso poderoso na existência terrena de forças de entidades suprassensíveis. A nova vinda do Cristo é como uma grande e cósmica entrada em Jerusalém. A humanidade sente em surdina o advento ruidoso do mundo espiritual. Nos brados de guerra e de paz da atualidade, traduzem-se misturados os rosanas e os crucifício. No entanto, estando as almas aprisionadas pelos hábitos materialistas, o grito de ódio prevalece, amplamente sobre o canto de louvor. Nitidamente revela-se ao nosso redor a lei da Segunda-feira Santa. A vida espiritual tradicional entra em crise. Não vemos acaso tanta coisa que ainda há pouco parecia em plena flor e alta estima, agora com o aspecto de uma árvore seca? Muitos templos estão ruindo, e só permanece o que é autêntico. Implacavelmente, o sol do destino expõe à luz do dia o que está obsoleto ou degenerado. As forças marcianas acendem os fachos do Apocalipse. Quem consegue penetrar além da superfície dos fenômenos, reconhece que, por trás das lutas externas, são travadas lutas espirituais. A luta da luz contra as trevas é travada por sobre as cabeças dos homens, e na terra existe um grande perigo, que mesmo aqueles que se estivessem suficientemente acordados poderiam lutar pela luz, desertam também para o lado das trevas, por não estarem suficientemente acordados. Não obstante, um pequeno grupo, a serviço do sol espiritual, pode ser vitorioso. A estes será dada como outrora, aos discípulos no Monte das Oliveiras, o eco espiritual de seus esforços, a visão apocalíptica através da qual poderão reconhecer o fruto de suas árduas lutas e sofrimentos. Cada vez mais, inequivocamente, os homens são colocados diante de decisões íntimas. Ou encontram o caminho que leva à atitude sacramental, da plenitude anímica, ou sofrerão a maldição da inquietude, da angústia, do nervosismo, que os precipitará no abismo da loucura. Devem escolher entre Maria Madalena e Judas. Sob o peso do destino, não existe quase mais ninguém que, ao menos por instantes, não tenha estado perto do mistério da Quinta-feira Santa, com sua luz de esperança para o futuro. A questão é apenas se a consciência se mantém firme, se desperta como a de João, ou se submete no torpor do sono getsemânico, como Pedro, que renegou o Senhor, ou ainda, se até mesmo sucumbe ao demônio, Satanás, Ariman, como a de Judas, que traiu o Cristo. O verdadeiro mistério de nossa época consiste na renovada presença do Cristo entre os homens.
É possível perseguir as igrejas cristãs, exterminar o cristianismo, mas o Cristo, ele próprio, pode apenas ser novamente flagelado, coroado de espinhos e crucificado. Isto acontece não só por parte dos adversários, como também por parte dos próprios cristãos. Não surpreende que o sol se cubra e os elementos se enfureçam. A ira de Deus flagela o mundo como castigo de tempestades. Não obstante, o aspecto oculto, interior de tudo isto, é o infinito amor divino. O Cristo, que é Ele próprio, o amor cósmico, morre mais uma vez para penetrar nesta terra, para a salvação também daqueles que o perseguem e o crucificam. Finalmente, toda a humanidade está esperando diante de um sepulcro. Começa a atual lei do sábado de aleluia. As massas rochosas que mantêm sepultado o Cristo e com ele a verdadeira imagem do homem incluem não só as fábricas e os supermercados, mas também as igrejas. Tudo o que existe de enrijecido entre os homens é o próprio sepulcro rochoso. Encontramo-nos na véspera de uma manhã pascal, ou terão sido em vão todas as provações e os sofrimentos? Essa é uma pergunta. Poder-se-ia pensar que a humanidade, em meio às catástrofes que ela própria provocou, esteja mais afastada do que nunca do mistério da ressurreição. Entretanto, naquela época também houve terremotos, até na madrugada do domingo de Páscoa. E, portanto, podemos esperar que nos tremores da terra e da alma que abalam nossa época, também esteja o anjo do Senhor, que afastará a pedra do sepulcro. Minha gente, os momentos são difíceis, esse texto é forte, eu gosto muito. E deixa eu dizer aqui para vocês um pouquinho mais, então, sobre esses momentos apocalípticos que nós estamos vivendo. O apocalipse da época de Daniel ficou claro, o apocalipse na época dos primeiros cristãos ficou claro, é esse mesmo apocalipse que a gente vive hoje, quando a gente se torna cristão, quando a gente se conecta verdadeiramente ao Cristo. E é um cristianismo de se conectar ao Cristo interior, tá? Não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com religiosidade. A verdadeira conexão com Cristo é interior. No limite, cada um dos seres humanos terá uma única religião e será um membro único dessa religião, uma religião só para si, porque a nossa relação com Cristo, ela é única, ela é interior. Então, cada vez mais, as denominações externas, as igrejas e os cultos exteriores terão que se transformar numa relação íntima, numa religião individual de cada ser humano com o Cristo. Esse é um dos aspectos que nos vem como conhecimento da ciência espiritual, da antroposofia. Mas cabe aqui agora falar também do terceiro apocalipse, o maior de todos. Existe uma tendência no ser humano, quando ele é tentado pelo ser que na Bíblia é chamado de Lúcifer, de achar que as coisas já estão acontecendo, de querer antecipar para o presente coisas que são do futuro. Isso, segundo a antroposofia, é uma influência luciférica. E dentro dessa tendência, que é normal do ser humano, uma tendência que a gente pode superar, e por isso a ciência espiritual pode nos ajudar muito nisso, em função dessa tendência, a gente fica se questionando se o apocalipse já é agora, se vai haver o arrebatamento, se vão haver todas aquelas coisas ali, a abertura dos 7 selos, as 7 trombetas, as taças de ira, se tudo isso é real para o momento atual. Nada disso, minha gente, é real para o momento atual. A antroposofia nos traz uma explicação maravilhosa a um ciclo de palestras de Rudolf Steiner, que é sobre o Apocalipse de João. Ele tem 2 ciclos de palestras, esse é o segundo ciclo de palestras que ele faz, e ele vai explicar tudo sobre todo o texto do Apocalipse com essa visão esotérica, com essa visão espiritual do que está escrito na Bíblia. Então vamos lá. A primeira coisa que aparece na Bíblia, no Apocalipse, são as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas igrejas, meus amigos, representa períodos culturais dessa nossa época, que é o 5º período
pós-atlântico. A antiga Índia, da qual nós temos falado nos nossos podcasts, é a igreja de Éfeso. A antiga Pérsia é a igreja de Esmirna. O período egípcio, babilônico, caldaico, assírio e judaico é a igreja de Pérgamo. O período greco-romano é a igreja de Tiatira. O nosso período atual, que é o período onde as civilizações germano-anglo-saxônicas dominam culturalmente a humanidade, estamos falando da Alemanha e dos povos de língua alemã, originalmente germânica. Estamos falando da Inglaterra, do Reino Unido e, por tabela, só os Estados Unidos. Mas ainda é muito mais Inglaterra e Alemanha do que Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, eles são o cachorro que é abanado pelo rabo. O rabo do cachorro é a Inglaterra, mas a Inglaterra manda nos Estados Unidos ainda. E o quinto período cultural é o período eslavo, em que os povos na Rússia e todos os outros povos eslavos vão dominar culturalmente a humanidade. E, por fim, o último período é o período das Américas. E, nesse último período, o Brasil é que terá o maior protagonismo. Vão ser todas as Américas, mas principalmente a América do Sul. E o Brasil será o principal protagonista desse sétimo período cultural pós-atlântico. Então, é assim que se manifesta no tempo, na história, o que São João nos revela, o que o Cristo revela a São João no Apocalipse. Cada um desses períodos, ele tem 2.160 anos. Então, Antiga Índia, 2.160 anos, Antiga Pérsia, Egito, Greco-Romana. Agora, a nossa época, a época eslava e a época das Américas. Cada uma delas com 2.160 anos. Quando finaliza esse ciclo de 7, que é um ciclo completo, nós teremos um outro ciclo de 7, de mais 2.160 anos para cada um desses 7 ciclos. Esse próximo ciclo é o ciclo dos 7 selos. E depois desse período, haverá um novo período, que é o período das trombetas. Também um período dividido em 7, em que cada um tem 2.160 anos. E esse é o período das trombetas. E ao final disso, nós vamos ter o período das taças de ira, em que a humanidade ela já não mais viverá numa terra física, porque a terra vai ter se astralizado, vai ter se eterizado, a terra já vai estar mais para uma estrela do que para um planeta sólido como o nosso. E nesse momento, as almas que não tiverem se unido ao Cristo, não tiverem tomado da hóstia sagrada, do corpo e do sangue do Cristo, do pão e do vinho, não tiverem assimilado isso na sua constituição humana, no seu eu, no seu espírito, depois no seu corpo astral, no seu corpo etérico e também no corpo físico, essas pessoas que não tomaram o corpo e o sangue do Cristo, elas vão tomar as taças de ira. Ao invés de tomar uma taça de sangue do Espírito, elas vão tomar a taça de ira, que é uma taça de ódio contra Deus, porque elas não vão aceitar o próprio karma que elas criaram para si. As almas vão culpar Deus pelos seus erros, vão culpar Deus por terem escolhido o caminho do mal, o caminho dos bodes e não o caminho das ovelhas, e, em função disso, não poderem mais continuar no seu processo evolutivo. Então, essa taça de ira é algo que o ser humano cria, que ele vai beber e vai se tornar inimigo de Deus em função dessa ira. Essa é verdadeiramente uma ira que cega, meus amigos. Deus ainda estará lá disponível, querendo fazer tudo pelo ser humano, mas esses seres humanos vão estar tão cegos que a cada palavra de Deus
de ajuda para o ser humano, eles vão devolver com berros e com ódio, gritando literalmente para a boca de Deus, tentando calar Deus naquilo que ele quer trazer como palavra para salvá-los. Total cegueira, total loucura, total alienação em possessão espiritual. E isso, minha gente, que é o big picture, é o grande cenário do Apocalipse, ele também está expresso na linguagem celeste. A gente tem falado aqui, durante a Semana Santa, a gente falou muito sobre a atuação do Cristo, transformando a energia de cada um dos planetas em cada um dos dias da semana. Tudo isso pode ser lido nas estrelas também, assim como os antigos liam nas estrelas. Se a gente pegar a Bíblia, em Jó 9:9, ele vai falar que Deus criou a Ursa, que Deus criou os 7 estrelos, que é a constelação das Pleiades. Vai falar que Deus criou Órion e que Deus criou também o Cruzeiro do Sul, a Cruz do Sul. Meus amigos, ele está só se referindo a cada uma dessas constelações que formam as 7 igrejas. A antiga Índia é representada pela Ursa. A Ursa maior tem 7 estrelas principais que representam os 7 rishis védicos, que são os sábios que fundaram essa primeira civilização no nosso período pós-atlântico. Depois do dilúvio, depois da destruição da Atlântida, esses foram os sábios que criaram essa primeira civilização. Depois pula uma, e quando se fala das Pleiades, está se falando da civilização do Egito. As Pleiades fazem parte da constelação de Touro. E na época do Egito, o touro era o animal sagrado. Eles veneravam o touro, as deidades tinham chifres, tinham uma correspondência com o touro. Depois, e é por isso, porque houve uma evolução ali, só como curiosidade, por isso que quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, estão venerando o novilho de ouro. O novilho era um touro, era um bezerrinho. E esse novilho representava a antiga tradição que venerava o touro. Só que o povo judeu, mesmo tendo vivido nessa época, que é a época das Pleiades e a época da constelação de Touro, ele já tinha um impulso do futuro, que era o impulso do Cristo, do Cordeiro. E eles não podiam mais se ligar às antigas tradições do touro. E é isso, meus amigos, que vai acontecer num momento posterior do povo judeu, em que já havia a dominação romana, porque ali a civilização já era o 4º período cultural quando Cristo nasceu. Esse 4º período cultural foi dominado pelas civilizações, primeiro grega e depois romana, e esse é o período do Cordeiro, onde nasce o Cristo. Eu me esqueci de dizer aqui, eu vou voltar para explicar melhor isso sobre os animais, mas aí pula esse período do Cordeiro nos dizeres de Jó, e aí vai para o período da constelação de Órion. A constelação de Órion representa o momento evolutivo atual da humanidade. É o momento evolutivo dos mistérios da vontade, da luta do bem contra o mal. O ser humano agora tem que se ligar à vontade divina, subjugar as suas vontades, os seus desejos, as suas paixões humanas e aceitar a vontade divina, se ligar a Deus e com isso se ligar ao bem e não ao mal. É a luta do bem contra o mal, esse mistério do desenvolvimento da vontade do ser humano. Essa é a época que a gente está vivendo hoje em dia. E aí pula a próxima época, que é a época eslava, e aí vem o Cruzeiro, que é a representação do Brasil, do Cruzeiro do Sul, que é essa 7ª época cultural em que o Brasil será o maior protagonista, será a civilização culturalmente dominante para todo o planeta Terra. E faltou eu dar uma informação importante aqui, que eu vou voltar, mas esse período de 2160 anos, por que ele pode ser lido nas estrelas facilmente? Porque 2160 anos representa o período, eu vou tentar desenhar aqui, imagina o seguinte, aqui a gente tem o círculo do zodíaco, tá?
E a órbita do Sol e de todos os planetas do sistema solar, ela é uma órbita que ela fica rodando numa trajetória menor dentro desse círculo do zodíaco, que é maior do que ela, tá? Aqui o círculo do zodíaco e aqui a trajetória da Terra. Até a trajetória da Terra e do Sol, de todos os planetas juntos. A gente acha que os planetas estão rodando só numa elíptica em volta do Sol, mas na realidade todos eles andam numa espiral. Como eles estão se movendo, essa elíptica ela vai fazendo esse movimento assim, ó. Ela anda na própria elíptica, mas anda para frente também. Isso cria um movimento em espiral de todos os planetas ao redor do Sol. Isso Rudolf Steiner foi dizer lá na época dele, e hoje a nossa ciência atual já confirma tudo isso. Não existia essa noção desse movimento e desse movimento espiral, portanto, dos planetas seguindo o Sol. Mais do que isso, a gente vai aprender pela antroposofia que existe um cordão eletromagnético que liga o Sol a cada um dos planetas. Então, é como se o Sol, ao andar, ele puxasse todos os planetas com ele, porque eles não estão parados na elíptica. Então, só o que pode explicar que eles acompanhem o Sol é alguma conexão entre eles. E existe, de fato, um cordão eletromagnético ligando o Sol a todos os planetas, para que o Sol possa puxar todos esses planetas ao longo dessa sua trajetória. E aí, minha gente, o que acontece é que como ele está andando dentro do círculo do zodíaco, e esse círculo do zodíaco ele é fixo, ele passa primeiro por um signo, depois por outro signo, depois por outro, por outro, por outro, por outro. Ele vai demorar, vai dar a volta nos 12. Cada vez que ele passa por um signo do zodíaco, demora 2160 anos. Então, cada uma dessas épocas tem uma correspondência com um desses signos, que é o período de 2160 anos, em que o Sol, puxando todos os planetas, está andando ali, ó, dentro do raio desse signo do zodíaco. O primeiro signo, então, da nossa época é o signo de Câncer, porque o Sol. Eu dei o meu exemplo aqui, dizendo o círculo do zodíaco como o círculo maior, e aqui eu fiz o movimento certo. O círculo do zodíaco ele foi formado no sentido anti-horário. Só que o Sol ele caminha pelos signos do zodíaco no sentido horário. Então, ele vai passar do último para o primeiro. Ele vai andar na ordem inversa todos os signos do zodíaco. Então, o primeiro signo da primeira civilização, que é a Índia, é o signo de Câncer. E aí, como o Sol está vindo nesse sentido horário, mas os signos são no anti-horário, o segundo signo, que é da civilização persa, é o signo de Gêmeos. O terceiro signo é o signo de Touro, exatamente na civilização do Egito, como eu relatei. O quarto signo é o signo de Áries, que é o do Cordeiro, civilização greco-romana, a encarnação do Cristo na Terra. O nosso período agora é o período de Peixes. O próximo período, que é essa civilização eslava, é o período de Aquário. Com isso, vocês podem entender várias coisas. A primeira delas, que é o melhor exemplo, é esse do novilho de ouro, que era uma coisa do passado e o povo judeu representava o futuro, o próximo período cultural, que já deveria ser o período do Cordeiro, do signo de Áries. Depois disso, minha gente, o que a gente tem? A época cristã é uma época de peixes. Os cristãos, eles são relacionados ao símbolo dos dois peixes, que é o ictus, essa nomenclatura ictus, que também quer dizer Jesus Cristo, Rei dos Judeus, é a palavra grega para peixe também. Então, os cristãos, eles representam essa época de peixes. São aqueles que têm que se ligar ao Cristo no centro e colocar no seu devido lugar as forças de Lúcifer e de Ahriman,
que são as forças que representam ou que são representadas por esses dois peixes. O Cristo está no meio e essas forças elas têm que ser equilibradas por eles. Ninguém destrói os demônios. Os demônios estão sob a lança de São Miguel, estão sob a lança de São Jorge, estão aos pés da mulher no final do Apocalipse, ali a serpente. Não é para destruir. Essas forças têm o seu lugar na evolução, criação. Então, a gente tem que ter força para colocar elas no seu lugar e anular com a força de uma a força da outra. Anular com a força dessa daqui também a força dessa daqui. É isso que a gente tem que aprender agora nessa nossa era de peixes. E aí todo mundo fala da era de Aquário. O que que é a era de Aquário? É a próxima era. É um período que vai começar no ano 3570. Esse ano 3570 com mais de 2.160 anos, é o que será a época de Aquário. O que que o signo de Aquário representa? O signo de Aquário representa, ele é o aguadeiro na realidade. É um homem, eu já vou contar porque não é um homem, despejando água de dentro de um jarro para a terra. Este ser é o nosso anjo, é o nosso eu superior, é o Espírito Santo se manifestando na nossa consciência através do nosso humanas ou da nossa personalidade espiritual. Então, a época de Aquário, ela é a época que será marcada por aquelas pessoas que já terão um nível de sintonia tão elevado com o seu anjo da guarda, com o Espírito Santo, com o seu eu superior, com a sua personalidade espiritual, que ela vai ser guiada pelo seu anjo. O símbolo de Aquário é o símbolo de um anjo. Os anjos vivem na dimensão etérica, que é imediatamente superior à dimensão terrena. E nessa dimensão etérica, o elemento que prevalece é o elemento líquido. Na Terra, o elemento sólido, na dimensão etérica, o elemento líquido. E todo essa força etérica, simbolizada pela água que sai do pote, é aquilo que é despejado para nós pelo nosso anjo, e esse é o símbolo do signo de Aquário, da constelação de Aquário. Muito bem. Muito bem. Então é isso que está representado no Apocalipse, gente. Muita informação, mas eu precisava dizer tudo isso para vocês. Aí começa o outro período, aí vão ter 7 signos nesses 7 períodos, é o período dos 7 selos. Aí vem um novo ciclo, vai começar também com outro signo, vão passar 7 signos, e esse é o período das trombetas. E depois disso, quando entra no período das taças de ira, já não faz muito sentido mais falar no tempo. Esse tempo terrestre não tem muito significado mais. Cada vez menos o tempo terrestre ele tem significado para cada uma dessas etapas, para cada um desses diferentes períodos que a humanidade vai galgando. No período dos 7 selos já não tem muita coisa a ver com o período atual, no período das 7 trombetas, menos ainda. E nas taças de ira, a Terra já vai estar astralizada, o ser humano que conseguiu se espiritualizar vai conseguir continuar na sua evolução dentro da evolução normal do planeta Terra, que continua. E aqueles que não conseguiram, eles vão se demonizar. E o que que vem, gente, depois de tudo isso, né? Já que a gente está falando de Apocalipse. Depois de tudo isso, depois das taças de ira, o que vem é um novo ciclo, que será um novo planeta Terra. A Terra se desfaz até o seu último átomo nesse período das taças de ira. E depois ela se reconstitui inteiramente de novo. Quando ela se reconstitui, nós temos o que a Bíblia chama de Jerusalém Celeste, que na linguagem esotérica chama-se Novo Júpiter. A Terra já está na sua 4ª encarnação. Ela foi antigo Saturno, ela foi antigo Sol, ela foi antiga Lua, hoje ela é Terra. Depois ela será Jerusalém Celeste, ou Novo Júpiter, depois ela será Vênus, Nova Vênus, e depois ela será Vulcano, que é um planeta pequenininho que já existe espiritualmente numa órbita bem próxima ao Sol e que até os nossos equipamentos já conseguem perceber a movimentação de uma energia imaterial. A medição científica já percebe a movimentação de um planeta imaterial muito próximo da órbita do Sol.
E aí, meus amigos, vocês viram, tudo acontece de 7 em 7. O 7 é o número mágico da Bíblia, porque ele é o número do tempo em que tudo se manifesta na Terra. 3 mais 4, 7. E nós temos o 3 vezes 4, 12, que são os 12 signos do zodíaco, os 12 apóstolos, o 12, 12 dimensões, o 12 representa o espaço. Então, a gente tem 7 encarnações da Terra, porque nesse nível da Terra se manifesta a perfeição através de 7 ciclos evolutivos, em que a cada um deles a gente dá um salto diferente na evolução, um movimento diferente na evolução. Muito bem. Então, meus amigos, o grande apocalipse é esse. E, mesmo assim, esse ainda é o grande apocalipse dessa astralidade na nossa evolução terrena atual. A antroposofia vai nos explicar que depois cada um desses planetas, novo Júpiter, nova Vênus e Vulcano, eles vão ter cada um todos os mesmos 7 ciclos, as mesmas repetições que a gente teve aqui. De forma que, como novo Júpiter, ele é a 5ª encarnação terrena, Vênus vai ser a 6ª encarnação terrena. Então, em Vênus, que é a 6ª encarnação terrena, vai haver uma formação de 6 etapas e, de novo, uma outra formação de 6 etapas dentro de um ciclo de 7, e esse é o que é o verdadeiro 666. Então, somente as almas que, num futuro ainda muito longínquo, 2 encarnações da Terra para frente, não se ligarem ao Cristo, são aquelas que vão se demonizar verdadeiramente e não vão nunca mais poder evoluir. Acontecerá com elas um processo totalmente anormal de evolução. Isso não significa que a gente possa errar desde já, porque errar significa gerar muito sofrimento. Então é sempre bom a gente estar evoluindo, nunca é bom a gente decair. Mas também é verdade que quanto mais a gente decai, mais as forças evolutivas vão estar disponíveis para nós, para que a gente possa se elevar. Porque quanto mais a gente decai, o buraco é mais embaixo. E a natureza da criação é a evolução. Então, vem as forças necessárias para a gente se elevar. E é isso que a gente já vive agora. Apesar de todas as dificuldades do momento presente, o Cristo e as hierarquias celestiais que ele comanda, sobre as quais ele preside, estão sempre aí para nos ajudar nos nossos processos evolutivos. E falando um pouquinho mais do ciclo de 7, eu disse para vocês que a gente está no 5º período cultural pós-atlântico. E este período pós-atlântico também ele é um 5º período. Então, houve a época polar, a época hiperbórica, a época da Lemúria, a época atlântica, e depois veio esse 5º período, que é o 5º período cultural. Então, hoje a gente está na 5ª manifestação e dentro do 5º período cultural, que é essa época germano-anglo-saxônica, que é a época atual. Tudo isso é complexo, eu espero ter explicado minimamente, satisfatoriamente, fácil para vocês entenderem. E entender isso significa que o tempo pouco importa. O tempo é de Deus, está na Bíblia. Não cabe a nenhum dos seres humanos saber o tempo em que as coisas vão se manifestar. Dentro de uma visão do conhecimento material. Com o conhecimento espiritual, a gente pode ter acesso a isso. Mas o que esse tempo nos revela é que a todo momento as energias estão mudando. E a todo momento essas energias apocalípticas podem estar se manifestando. A luta do bem contra o mal. Essa é a tônica de toda a criação, de todos os processos evolutivos do ser humano. E sempre que há luz, há sombras. Quanto maior a luz, maior a sombra. Essas são as regras que a gente tem que guardar. Por isso que quando Cristo se revela no Apocalipse, quando ele vem majestoso sobre as nuvens na sua segunda vinda, é que todas essas forças negativas também se manifestam. É isso que a gente tem que ter como noção básica, de que o Apocalipse, ele não é um único evento no tempo. Haverá muitos momentos apocalípticos, assim como já houveram muitos momentos apocalípticos no passado. E a gente tem que estar, então, conectado ao Cristo, porque o Cristo é o momento presente. O Cristo é o princípio, o meio e o fim. Ele está
onipresente em toda a criação. Por isso o tempo pouco importa, porque cada um de nós também tem um passo evolutivo. Cada um de nós está num momento evolutivo. A humanidade como um todo tem um passo, mas diferentes povos têm um passo evolutivo, diferentes núcleos sociais, diferentes famílias e diferentes indivíduos também têm cada um o seu passo evolutivo. Então, muitos de nós ainda estão experimentando coisas que são do passado, estão atrasados na sua evolução. Muitos de nós já estão experimentando coisas que são do futuro. São os iniciados, aqueles que antecipam os processos evolutivos de toda a humanidade. O tempo, minha gente, é só mais uma energia que cria as pré-condições para que todas as outras energias se manifestem. Esse é um conceito bem interessante. E tempo e espaço andam juntos. Não há espaço onde não há tempo. E quando a gente fala de dimensões, as dimensões elas são iguais. A única coisa que muda nas dimensões é o próprio tempo. Então, o tempo é a variável que, mudando a expressão das energias em diferentes momentos, vai também criar a expressão de diferentes dimensões da realidade. Tudo isso é muito interessante, apesar de ter uma certa complexidade. Mas com isso, minha gente, eu acho que eu posso encerrar esse grande extra que foi dado para a Semana Santa, para que a gente possa ter essa noção sobre o Apocalipse. Ah, não, eu terminei. Já li o texto todo, sim. É isso aí, pessoal. Como eu termino os meus podcasts com meu querido amigo Bispo Betão, valeu demais. Shalom Adonai. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Não é isso que o Cristo nos deixou nos discursos de despedida? Eu vou, mas eu vos deixo a minha paz.